Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar aqui sobre o Rura 11. No dia de ontem, um fundo ele soltou um fato relevante envolvendo algo que vai alterar os rendimentos que o fundo ele paga. Isso já no próximo mês. Devido a esse fato relevante, podemos ver que somente no dia de hoje ele está caindo aqui 11,24%. É uma das maiores quedas que eu já vi aqui com respeito a Fiagros. Sua cotação está diminuindo somente no dia de hoje 96 centavos e atualmente está sendo negociado aqui a R$ 7,49. Então, uma queda realmente muito grande. Se pegarmos aqui, o último ano, aliás, se pegarmos aqui desde o início do fundo, esse é o menor preço de cotação do Rura 11. Ele sempre se manteve aqui acima dos R$ 10, praticamente, e agora está aqui a praticamente R$ 7,50. Então, o que foi que aconteceu com o Rura 11? Vamos aqui no seu comunicado. Então, foi na noite de ontem que o fundo ele soltou esse fato relevante, dizendo o seguinte, que a gestora tem observado a ocorrência de uma combinação de fatores macroeconômicos e setoriais, incluindo variáveis de mercado que podem eventualmente afetar os investidores e o fundo, em razão deste fato. Então, optou por constituir uma reserva de caixa do fundo. Então, a gestora mencionou aqui o seguinte, que ela tem visto aqui fatores macroeconômicos, como, por exemplo, a taxa de juros. A previsão no início do ano era que a taxa de juros ela caísse, fechando esse ano de 2024 aproximadamente 9,5%. O que aconteceu foi totalmente ao contrário. A taxa de juros ela se elevou e a expectativa é que ela feche acima dos 11%. Então, esses são aí fatores macroeconômicos. Ele também mencionou aqui fatores setoriais. Podemos mencionar aí chuvas demais em algumas regiões do nosso país, já em outras regiões seca demais e também as queimadas que ocorreram, que afetaram várias regiões do nosso país. Então, essa combinação de fatores macroeconômicos e setoriais fez com que o fundo ele optasse para fazer uma reserva de caixa. Ele continua dizendo aqui o seguinte, em decorrência da constituição da reserva de caixa, ora divulgada, bem como da aplicação de PDD em dois ativos que compõem o portfólio do fundo, que são o CRA Consentini e o CRA Portal Agro, conforme consta no comunicado do fundo do dia 2 de outubro de 2024. A gestora comunica que na próxima distribuição de rendimentos do fundo, prevista para o 5º dia útil do mês de novembro, lembrando que ele anuncia sempre o último dia útil, então amanhã ele vai anunciar seus rendimentos, conforme disposto no seu regulamento, haverá uma redução de aproximadamente 30% a 40% do valor do rendimento pago por cota aos cotistas em comparação ao montante distribuído nos últimos meses. Então o fundo ele mencionou aqui que para fazer essa reserva de caixa, ele vai justamente tirar da sua receita mensal. E por causa disso, ele vai diminuir aqui seus rendimentos entre 30% até 40%. Lembrando que os últimos pagamentos do Rura 11, deixa eu mostrar aqui para vocês, foi no valor aqui de 10 centavos por cada cota. Então a previsão é que ele pague entre 6 centavos até 7 centavos por cada cota para dessa maneira conseguir fazer essa reserva. E o que foi que ele mencionou aqui, pessoal, de modo geral? Ele mencionou o seguinte, se vocês leram o último relatório gerencial, vocês conferiram que esses dois devedores aqui, a Consentini e a Portal Agro, estão passando por dificuldades financeiras. Então, o que a gestora ela tem em vista? Que eventualmente ocorrerá um calote desses devedores. Então, para poder minimizar os impactos e se proteger contra esses calotes, justamente por esse motivo que ele vai fazer essa reserva. E o que significa, pessoal, esse PTD? Significa o seguinte, provisão para devedores duvidosos. Então, isso se refere a uma reserva de dinheiro feita pela empresa, no caso aqui pelo Fiagro Rura 11, com foco nos casos de calote. Então, a gestora está prevendo o seguinte, possivelmente ocorrerá calote desses dois devedores. Então, para poder minimizar os impactos, a gestora prefere fazer aí uma reserva. Essa ferramenta aqui geralmente é muito usada pelo setor bancário, já que a gestão do Rura 11 é feita pelo Banco Itaú, então eles estão usando aqui essa ferramenta também para poder proteger o ativo. E o comunicado aqui, pessoal, continua dizendo o seguinte, que essa redução poderá se estender temporariamente para a distribuição de rendimentos nos próximos meses. Então, qual é o objetivo do ativo? Já que atualmente esses dois devedores, o Consentini e o Portal Agro, representam aí aproximadamente 2% do PL do ativo, graças a Deus não é um PL alto, né? Já que o Rura 11 ele não tem concentrações, então isso é positivo por qual motivo? Porque quando maior a dívida, mais tempo o fundo ele tem que fazer essa reserva, o que não é o caso aqui da Consentini e da Portal Agro. Como é um PL pequeno que ele tem investido nesses dois ativos, essa redução será temporária.
pode se estender aí por 3, 4 meses no máximo, não sei exatamente. O objetivo de fazer essa reserva é justamente de poder cobrir esse rombo caso esses dois devedores realmente deixem de pagar o fundo Rura 11. E os fiagros, pessoal, eles podem fazer isso porque, diferente dos FIIs, por lei, eles não são obrigados a poder distribuir 95% do lucro do fundo. As regras para os fiagros são diferentes. Por isso que, geralmente, eles operam usando o regime competência. Então, qual é a situação aqui do Rura 11? Temporariamente vai ser ruim, isso é fato, já que o fiagro estará distribuindo aí entre 30% até 40% menos rendimentos para os seus investidores. Porém, é positivo porque é uma maneira do ativo se proteger. Então, o ativo ele estará usando ferramentas para poder tentar minimizar os impactos dos eventuais calotes que podem ocorrer diante desses dois devedores. Como eu já mencionei, é uma ferramenta que o setor bancário geralmente ele usa bastante. Até porque quem empresta está sujeito a levar calote a qualquer momento. E esse é o caso aqui do Rura 11. Então, ele vai fazer essa reserva até conseguir cobrir o eventual rombo que ele teria caso esses dois devedores realmente deixem de honrar o seu compromisso. Aí talvez você me questione, sim, Lucas, mas e se não acontecer nada de ruim com esses dois devedores? Se eles conseguirem pagar o Rura 11, como é que vai ficar esse valor que o fundo ele reteve, que ele fez essa reserva? Então o fundo ele vai distribuir em dividendos para os seus cotistas. Então se esses dois CRAs não entrar em situação de calote, o fundo ele vai pegar essa reserva que ele fez e vai distribuir aos seus cotistas. Então, o fundo ele está fazendo esse movimento como uma provisão de uma eventual necessidade de poder cobrir prejuízos futuros. Só para poder ilustrar para vocês, trazendo aqui para o cenário econômico doméstico. É como você fazer uma reserva de um determinado valor caso o cano da sua pia, que está em bom estado, ela estoure ou ela estrague. Então, você não tem certeza se o cano ele vai se romper, mas se isso realmente ocorrer, haverá ali um montante, um valor reservado para este fim, para poder cobrir essa despesa, esse prejuízo que você teve. Então, é exatamente isso que o fundo ele está fazendo. É uma maneira do fundo se proteger. E como eu havia falado também, quanto maior o risco do calote, no caso também o valor do calote que pode ocorrer, maior deve ser a provisão, ou no caso, a reserva. Como esses dois devedores juntos representam aproximadamente 2% do PL do ativo, então o fundo não vai ter que fazer essa reserva durante muito tempo. Isso vai ser algo temporário e depois que o fundo ele acabar de fazer essa reserva, ele volta a pagar os rendimentos, levando em consideração o seu regime de competência. Então, para resumir, temporariamente é ruim para quem é investidor do ativo, sim, pelo fato dos rendimentos caírem. Porém, também é positivo porque é uma maneira do fundo da gestora se proteger desses eventuais calotes que podem ocorrer. E assim que ele conseguir fazer essa reserva, ele voltará a pagar os rendimentos, levando em consideração o que o fundo ele realmente gera. Então é praticamente dar um passo para trás para assim poder dar 2 passos para frente. Aí cabe a cada um dos investidores analisar se vale a pena ou não continuar investindo no Rura 11. É um ativo bom, não deixe de ser um ativo ruim. Talvez você questione, mas pode levar calote. Qualquer fundo imobiliário ou fiagro, pessoal, que mexe com dívidas, com CRIs ou CRAs, está propenso a levar calote. Quem empresta está sujeito a levar calote. Isso é fato. E o mesmo pode ocorrer aí com o Rura 11. Então, cabe a você analisar e ver se vale a pena continuar investindo nele ou não, beleza? Deixe aí nos comentários o que é que você, como investidor do Rura 11, vai fazer nesse momento. Vai continuar comprando ou vai vender as suas cotas? E você que não é investidor, vai aproveitar essa queda para poder comprar barato? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.